O apóstolo Paulo ele fala algo interessante aqui na carta escrita aos Romanos, capítulo 1, verso 16. Ele diz assim, ó: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E fazendo uma análise desse texto, eu passo a entender que o evangelho ele não é apenas um estilo, né, que nós adotamos e de roupa e postura e fala. O evangelho ele se resume tudo isso em poder. E para que esse poder? Porque como nós estávamos, à medida que nós estamos vivendo, através do pecado de Adão e toda a transgressão lá do Éden, que foi se estendendo de geração em geração, sem o poder transformador, jamais nós teríamos a chance de se tornar puros, né? Das nossas vestes espirituais ser lavada através do sangue. Então, o que acontece com o Evangelho de Cristo não foi só simplesmente uma revolução, né? Cristo veio revolucionar, tal, não. Cristo veio trazer poder, né? Poder de transformação que nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum rei, ninguém de outra autoridade teria esse poder. Além de trazer novidades, cura, libertação, o Evangelho trouxe poder. Poder para quê? Poder para transformar nossas vidas, né? E esse Evangelho poderoso, esse Evangelho transformador, ele faz com que o homem que era mau, né, ele fique bom. O homem que era prostituto não seja mais prostituto. Esse evangelho de poder, ele faz com que aquele que era roubador, agora ele não é mais roubador, né? Aquele pai que era perverso com os filhos, esse evangelho de poder faz com que isso aconteça. Então, mediante o texto em que lemos aqui, e o apóstolo Paulo ele é bem claro, e ele fala que porque o evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. O evangelho de poder ele revela uma justiça que o mundo não tem, porque o mundo ele é injusto, né? O mundo ele trata com injustiça, mas Cristo veio trazer a justiça e revelou para nós. Então, quando eu faço parte desse evangelho e não há uma transformação de justiça em minha vida, eu ainda trabalho com algumas coisas que é impuro aos olhos de Deus e as pessoas que estão à minha volta, fica bem claro que não tem poder. Esse evangelho está faltando poder. E se não tiver justiça, a Bíblia é clara que o evangelho é revelado a justiça. Porque estava todo mundo vivendo de qualquer jeito, de qualquer maneira, e precisava de alguém justo trazer justiça, né? Então, se na minha vida, como cristão, existem atos, não 1, 2, 3, muitos aí decorrente da minha vida, e isso é apresentado à sociedade, a sociedade vê isso, que eu sou um cara evangélico, eu tenho um título, mas existe algumas injustiças em mim. É claro que se nós formos levar para a questão da santidade, da pureza, nós ainda estamos num processo de purificação. E quando nós estivermos purificados totalmente, Deus não vai deixar mais a gente aqui. Mas pelo lado do evangelho puro, né, se nós temos convivido ainda com resquícios do pecado,
adâmico ainda, e ele permanece em nossa vida tão visível assim, né? E a gente sabe que existe pessoas assim que estão no evangelho, mas ainda carregam um pouco da do que era escravo lá atrás, né? Então, isso é nítido, é claro que está faltando poder. Está faltando o poder de Deus. O título está aí, mas o que o evangelho se revela, né? Que o apóstolo Paulo vai dizer que o evangelho é poder de Deus para transformação e salvação, né? Então, se tem algumas coisas que não foi mudada, que não foi transformada, é claro que está faltando o poder transformador. Tem uma passagem lá de Filipenses que o próprio apóstolo Paulo, ele escreve a carta, que é uma carta praticamente pessoal, porque a igreja de Filipenses, de Filipos, é a primeira igreja que o apóstolo Paulo ele assim abre, né? E aquele pessoal lá é um pessoal, uma igreja filha na fé dele, né? Vamos dizer assim. Só que esse pessoal lá, Paulo está preso, alguns vão dizer que ele está preso em Roma, outros vão dizer que ele está preso em Cesareia e tal. Mas Paulo está preso, né? E quando Paulo vai preso, esse pessoal fica meio que, parece que desanimado. Parece que falta poder lá na igreja de Filipos. Certamente é uma igreja que ela tem uma boa ação, tem obras, né? Se você ver o capítulo 4 da carta de Filipenses, ele fala de donativos, né? Essa igreja ela doou dinheiro, fez doação para Paulo na cadeia lá, né? Uma igreja que tinha ação. Só que, como a palavra de Deus diz que o evangelho ele é poder e nós não vai ser salvo só pela fé e nem pelas obras, tem que ter um conjunto aí. A gente fica certo que você pode ser o maior doador, o maior contribuidor, mas se não tiver embasado nas disciplinas que o evangelho nos dá, não nos não vamos alcançar a salvação. Então o que acontece? Eles estavam meio que tinham mudado o seu ritmo de vida, né? Parece que o poder tinha se ausentado da igreja de Filipos. E assim o apóstolo Paulo vai dizer a eles assim: ó, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, né? Em algumas traduções vai dizer assim: é de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele deveria apagar-se, mas ele se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, né? E sendo ele encontrado em forma humana, humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. É um texto bem conhecido. Aí no versículo 12, o apóstolo Paulo faz uma exortação a esse pessoal, que era uma igreja até unida, mas até então parece que faltou o poder, né? Que é o foco aqui da nossa conversa. Faltou o poder do evangelho, e quando falta poder, aí falta disciplina, aí falta foco, e principalmente o foco parece que eles tinham perdido aqui, que era o foco no evangelho. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: meus amados, como sempre vocês obedeceram, olha só, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponha em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Olha só, sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Se a gente voltar lá para Romanos, vocês põem em ação o poder de vocês. Porque nós vemos lá que poder, o evangelho é poder para quê? Para transformação e salvação. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui: vocês agora ponham em ação a salvação de vocês com tremor e temor. Então, aqui justifica tudo que o evangelho é poder, e sem o poder não vai haver salvação. Sem o poder não vai haver renovação, né? Não basta somente aceitar e ter o título, mas se não buscarmos o poder que transforma, nós vamos chegar à salvação. Aí o apóstolo Paulo vai dizer: ponha em ação, porque geralmente não estava em ação, estava desfocado, estava faltando disciplina. E existe no meio dos negócios, das coisas materiais por aí,
Os especialistas dizem que 3 pilares importantes para nós alcançarmos uma vida bem-sucedida é coragem, foco e disciplina. E eles tiraram isso da onde? Eu entendo que eles tiraram isso da Bíblia, né? Porque o próprio Deus fala para Josué, olha, seja forte e corajoso. O livro de Provérbios diz que a disciplina nos conduz a caminhos da salvação. O provérbio vai dizer isso, né? E aqui Paulo está pedindo para eles voltar ao foco do evangelho, o foco do poder. Então, meu irmão, entenda 2 coisas para você alcançar essa graça misericordiosa todos os dias, de um poder transformador nas vossas vidas. Vocês têm que ter coragem para enfrentar este mundo difícil, as tribulações e tantas outras coisas que nós passamos, né? Coragem, foco, olhar só para Jesus. Olha o foco aqui, ó. Que as suas atitudes sejam as mesmas de Cristo, de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Foco e disciplina. Disciplina é você saber que você pode fazer aquilo e não fazer, porque você tem foco em quem vos chamou do evangelho de poder para transformação. Deus abençoe.